gente. Então, assim, eu vou dividir aqui esse bate-papo em duas partes, que no primeiro momento eu vou tratar do artigo de gestão em pessoas, né, colocando como é que vai se dar a divisão de trabalho, tá? E a segunda parte eu vou falar sobre os projetos. Dentro dos projetos, aí eu vou incluir no meu portfólio, até porque não estava contemplado, mas eu vi, gente, a necessidade de incluir o projeto de gestão de pessoas por causa de algumas situações. Eu vou compartilhar aqui também, certo? Então, no primeiro momento, falar a gestão do artigo, certo? E depois eu vou falar dos projetos que vão ser direcionados para esse edital aí do PIBIC superior, que ofertou 5 vagas e eu vou tentar pegar as 5. Né? Eu preciso, né? Só uma já dá para contemplar, mas eu tenho 5 projetos, então eu quero esses 5 projetos, certo? Beleza. Então vamos lá, gente. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Pronto, belezinha. Então vamos lá, gente. Eu estou apresentando aqui para vocês ou não? Vou apresentar agora. Agora que eu vi aqui que eu não estava apresentando. Certo, gente? Então deixa eu logo fazer uma atualização, certo? Aqui no Trello eu vou adicionar o projeto de Classcraft de gestão de pessoas. Deixa eu adiantar logo o que é que vai acontecer se eu aprovar esse trabalho, aprovar esse projeto. Gente, ele é um projeto que, se for aprovado, vai servir só para vocês receberem bolsa. Eu não vou entregar trabalho nenhum para vocês. Como Por assim, quê? professor? Porque assim, Marcos, eu vou fazer o seguinte: eu vou publicar o artigo, tentar publicar o artigo com vocês esse ano ou até o começo do próximo ano, já que alguns eventos foram adiados para o início do próximo ano. Em cada proposta de PIB eu tenho que colocar a publicação. Se eu publicar esse ano, eu não vou publicar no próximo ano, já fiz o resultado dele esse ano, entendeu? E se eu estou prometendo que eu vou elaborar o jogo já vai estar elaborado agora. Eu vou estar falando lá que eu vou executar ele numa disciplina, ele já é executado agora, certo? Eu posso, depois, né, já que eu estou falando, eu estava em conversa, né, dentro desse projeto, com o pessoal de Timon, de Caxias, certo? Eu vou tomar ele em uma palestra e vou oferecer os dois campos, certo? A palestra. Caso os professores queiram a disciplina, eu só partilho com eles o jogo e eles executam, entendeu? E eles Sim. executam. Então, por exemplo, se a gente aprovar para esse edital, as bolsas do próximo ano, vocês simplesmente não fazem nada, né? Se a gente aprovar dentro das bolsas, vocês só recebem. Se esse projeto aqui for aprovado, porque a execução dele vai se dar dentro desse ano. Beleza, lá no programa eu vou dizer que ele vai ser executado durante todo o período, né, e tal. Mas, para mim, a experiência principal é ele dentro de uma disciplina. Se eu rodar ele dentro de uma disciplina, então, ótimo, né? Ótimo. Então, para mim, basta. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a partir do próximo ano, eu vou ter também outras prioridades, certo? Outras prioridades, outros interesses de pesquisa, certo? Esse ano, os resultados que eu estou gerando com o Classcraft, que eu vou gerar, né, com o Classcraft, eles vão me gerar muita oportunidade, vão me gerar muito material para publicação. Então, assim, já vou ter duas experiências, a gente só vai cuidar de publicações, certo? De publicações. Sendo que referencial teórico a gente já vai ter,
Introdução a gente vai ter, metodologia a gente já vai ter. O que a gente vai fazer vai ser adições nos resultados, quer dizer, na discussão de resultados, onde a gente vai colocar o desempenho dos alunos, as interações dos alunos, a avaliação dos alunos durante o processo e nas variações que a gente vai dar de atividades, certo? Então, vai ser algo muito mais tranquilo de se fazer. Okay? Então, por exemplo, hoje a gente está colocando como um tópico adicional o aprimoramento do jogo, não é verdade? Deixa eu até colocar bem aqui no artigo. Uhum. Vocês estão conseguindo entender aí, gente, qual é a minha ideia? Sim, Olha, sim. gente, por aqui não dá para visualizar muito, mas deixa eu abrir bem aqui o Vai ficar artigo sendo. do CIET, tá? Ó, só para vocês verem o que é que... Não, esse aqui é 2018. Artigo CIET 2020. Vai aparecer... Tá por aqui, ó. RPG... Ó, tá aqui. Deixa eu abrir bem aqui só para vocês terem uma ideia do que é que vai mudar no trabalho quando a gente for fazer as publicações seguintes. Ó. Pronto. Ó. A gente está falando de construção e aprimoramento do jogo, né? A gente está dando até uma ênfase grande nisso daqui. Né? Que é a adição que a gente vai fazer no trabalho de gestão de pessoas. Construção e aprimoramento do jogo, né? Que pode também ficar. Deixa eu dar só uma olhadinha bem aqui. Não, beleza, a gente tem até para fazer isso daqui. A gente já fez algumas entrevistas já. Tá? Então, aqui, ó, em construção e aprimoramento do jogo, a gente cresce e eu tenho aqui um artigo. Se eu cresço mais um tópico aqui, ou se eu dou mais uma ênfase maior para a execução do trabalho, por exemplo, diminuindo esse tópico aqui, esse tópico. Se eu diminuo ele, o planejamento, que agora ele tem dois subtítulos, né? Então, por exemplo, se eu coloco planejamento do jogo, junto os dois, e coloco um outro execução e um outro avaliação da experiência gamificada, eu tenho um outro artigo, gente. Por quê? Eu mudo até isso daqui, ó. Aqui no título, o que a gente está colocando? Ó? Planejamento. Quando a gente estiver na execução e avaliação da experiência, eu tenho um outro artigo. Não é verdade? Então, assim, gente, as minhas abordagens, são os meus recortes, são dois estudos de caso, são duas matérias, a plataforma é a mesma, certo? Então, a gente vai ter muito material para publicação. Inclusive, eu até estava comentando com a aluna, né, com a Marília, que foi uma das alunas que eu tinha convidado lá no iniciozinho para serem bolsistas, né? Eu tinha pensado inicialmente, eu tinha selecionado, na verdade, ela tinha ficado em primeiro, logo em seguida tinha ficado a Maísa e depois o Marcos, né? Em seguida a Irinete, depois a Ana Luísa e a Vitória, né? Eu tinha, por causa daquele questionário que eu passei lá na sala de aula, essa prioridade. Aí eu conversando com ela, Daniel, o jogo ficou bom pra caramba, né? Fico triste não ter participado naquele momento e tal, ter dado uma resposta e tal para você. E agora eu estou vendo o projeto executado, né? Eu tinha falado para ela, né, da aprovação que a gente teve do artigo internacional. E ela falando, pô, né, seria uma experiência e tal, legal. Mas, gente, olha só o tanto que
o que eu exigi também, né, de vocês, o quanto vocês tiveram que se doar também para aprender e tal. Aí, às vezes eu fico pensando, cara, isso aqui tem que coincidir com muita coisa, né? Com o medo de vocês, com as prioridades de vocês, né? Com a disposição também, que não é só estar disponível, livre, isso daqui precisa que vocês, né, tenham muito interesse em aprender. E, poxa, não era qualquer pessoa, gente, para chegar até agora aqui comigo e estar participando de projetos que eu estou propondo, né? As pessoas têm que saber o que tem que ser feito, né? E também ter noção que isso aqui é um processo árduo, tá? Então vamos aqui, gente, ó, para o artigo, certo? As melhorias que eu tinha anotado, peraí, certo? Então, para cá, gente, é tratar ainda do planejamento e aprimoramento do jogo. Não, colocar até planejamento mesmo, tá? Porque o aprimoramento pode ser um processo que seja observado na execução também, né? Então, eu vou colocar aqui, isso aqui é o planejamento, tá? Esse artigo. Eu não vou ficar atento agora ao resumo, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais de tempo da nossa reunião para o texto novo, certo? Ó, vamos para cá. Na metodologia, gente, isso aqui foi uma parte que foi alterada até o último dia do envio, por exemplo, do artigo anterior para o CIET, né? No dia de enviar para o CIET, a gente está alterando metodologia, né, Elisante? E aí, o que é que eu estou pensando aqui, gente, que pode ser colocado, tá? Ó, vamos até verificar aqui rapidão. Ó, esse estudo possui uma abordagem qualitativa. Ô, gente, se eu tirar bem aqui o fone, tá? Se vocês forem comentar alguma coisa, vocês escrevem aí, tá? Porque eu fico um delay aqui do áudio e isso daqui me atrapalha pra caramba. Então, vamos aqui. Esse estudo possui uma abordagem qualitativa, pois busca verificar o comportamento e percepção de 4 professores, certo? Então, aqui ó, já cabe uma mudança. Foram quantos professores até agora entrevistados, certo? Vou colocar aqui. Ô, gente, eu preciso ouvir aqui, então eu vou deixar. Ah, por que é que. Ih, gente, tá para descarregar aqui meu celular. Peraí. Pronto, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Professor. Oi, Marcos. E a lição é só do trabalho mesmo, foi? Sim, Marcos. Eu não tive ainda a oportunidade até de compartilhar isso com você, gente. A lição do trabalho, mas eu gosto muito de respeitar a questão da coautoria, né? A Alice participou de vários processos da construção do jogo, né? Tanto da escrita, das reuniões, o debate com as meninas. Eu acredito que até a presença delas, né? Tenham motivado até cada uma a continuar. Eu sei que a Vitória, acho que tinha durante esse processo um pouco mais de contato com a Michelle, né, Vitória? Mas, assim, foi uma pessoa que colaborou muito, né, que se doou também para a construção aí do jogo, então eu quero respeitar a coautoria dela. A questão para a questão da publicação, né? Então, assim, agora sim, em uma das publicações que a gente tiver possibilidade de manter todos os autores, a gente vai manter. Agora, para as publicações que vão fazer restrição em número de autores, né, isso daí já dado as publicações iniciais, né? Então, para outras publicações que vão envolver as etapas de
execução, de avaliação, aí no caso, acho que o nome da Alice, ela pode ser retirado do trabalho, porque ela não vai estar participando desse processo da execução. Então, eu, no caso, da equipe, certo? Agora, por exemplo, a gente está falando do planejamento. Na etapa de planejamento, a Alice figurou, tá? Então, eu respeito totalmente aí a colaboração que ela entregou para o trabalho, tá? Tá Então, bom. só para deixar bem claro que e a Alice tinha um motivo também muito claro, né? Eu sempre conversei abertamente aqui com a Michelle, com a Vitória, quando a gente fazia reuniões, né? Quando eu colocava, gente, ó, se vocês não puderem colaborar, fiquem à vontade para chegar até a mim, falar e tal. Que às vezes eu percebia, né, que as atividades, tanto de uma como de outra, às vezes tiravam um pouco do foco do trabalho que eu via que, por exemplo, no trabalho de vocês estava tendo, né? Mas lógico, né? Aqui eu tinha mais dedicado à Vitória, né? A Michelle também se dedicava muito, apesar de estar trabalhando no supermercado, caixa, que é uma função que desgasta caramba, né? Mas elas sempre se dedicaram muito, mas eu via que tinha esse sacrifício que era um pouco doloroso, né? E até para eu exigir. Então, por exemplo, a exigência que eu colocava para o trabalho de vocês eu confesso, era maior, né? E eu sabia, com certeza, que a Vitória também desenrolaria e tal, mas aquela ladainha que eu fico repetindo, gente, que eu só ando se todo mundo for junto, né? Eu repetia, né, em todos os trabalhos, né? Eu não vou fazer o trabalho, né? Eu não vou colocar só para uma pessoa colaborar, para depois ter aquele sentimento, pô, aprovou, mas só a pessoa que fez, né? Deu certo, deu errado, porque a pessoa não fez. Então, se for para avançar, que seja todo mundo, né? Que seja todo mundo, e não, por exemplo, eu meter na mão do trabalho. Isso aí jamais vai acontecer no trabalho que eu estiver orientando, tá? A menos que eu pegue claramente acorde lá com o aluno que eu vou ser o autor do trabalho. Eu sendo autor, eu escrevo. Né? Autor reconhecidamente desde o início até o final. E isso aí fica bem claro, não é uma informação que vai ficar atravessada, né? Então, gente, foi por causa disso, né? A Alice tá com muitas atribuições de trabalho, Michele também tem isso, mas eu respeito totalmente aí elas, né, quanto às responsabilidades que ela tem e também o interesse, né? A Michelle também já reafirmou para mim que tem o interesse de continuar, né, apesar das dificuldades dela. E totalmente, se a pessoa tem interesse, eu não vou tomar a oportunidade que eu estou entregando aqui, né? Então, é isso, gente. Sempre isso daí vai ser muito claro, né? Muito entrevistado, muito enfatizado para mim. Oi, gente, deu uma travada aqui, continua me ouvindo agora? Sim, tá normal aqui. Pronto, gente, então vamos seguir, que meu celular já vai me expulsar, certo? Então, aqui na metodologia não foram 4 professores, certo? Mas podem ter mais professores aqui, certo? A gente convidou, né, gente, para colaborar com o projeto professores de outros campos que se mostraram muito disponíveis, mas assim, alguns deles, né, quer dizer, um deles, o professor Raimundo, ele tem muitas atribuições porque ele é o diretor de desenvolvimento lá de Caxias, é a função do Aécio, né? E apesar de ser super disponível, uma pessoa que atende a gente, eu entendo totalmente, né, o momento que ele está vivendo lá, né? Então, tem um foco muito grande lá para retomada, né, do ensino lá, assim como a ESO, assim como a gente aí em Coelho Neto
tá fazendo, né? A gente tá voltando às aulas e está exatamente nesse processo lá e cuidando de um campus que é bem maior do que o de Coelho Neto, né? Tem muitos alunos, tem bem mais servidores, então eu respeito muito aí essa questão dele não estar tão disponível para essa entrevista agora, tá? Mas a gente tem duas entrevistas que foram bem executadas. A gente tem uma reunião inicial de grupo focal, né, Vitória? E que a gente pode estar compartilhando aqui para trazer informações. Então, aqui, ó, esses 4 professores não são os 4 professores, né? Eles, 4 professores a gente pode estar colocando, né, que participaram inicialmente lá do grupo focal, mas acho que a gente nunca teve os 4, né, reunidos, Vitória. Não, professor, Tá? no grupo local, na verdade, só teve 3. Só 3. Foram 3, tá? Então, a gente pode fazer aqui não um pacote, né? A gente vai falar, percepção de 4 professores, aí a gente pode colocar, né, em momentos que foram executados o grupo focal, em entrevistas, né, sucessivas, né, com cada um deles, tá? Esses docentes possuem titulação de mestrado, doutorado, taranana. Nem todos são da área de gestão de negócios, tem um que é da área de computação, né, Vitória? Então tem que adaptar aqui. E, Vitória, eu vou pedir que essa adaptação, assim, do que já aconteceu, fique com você, pode ser? Pode ser. Na verdade, eu ia Pronto, até pronto. mesmo ficar com essa parte. Eu fiquei Tá? responsável. Então, essa parte aqui, onde a gente traz a colaboração das outras pessoas, né, é algo que a gente tem que alterar, tá? E aí, Vitória, só para organizar, certo? Ó, isso aqui é para ficar no início. Isso aqui ficar no início. Você tá comendo outro brigadeiro, amor? Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. E, gente, é rapidão. Tem um assunto importante aqui. Pronto. Tá, gente, eu vou continuar aqui. Então, esse aqui, gente, vai pro início, certo? Sempre que a gente estiver dando a classificação, encosta aí, Lulu. Se a gente tiver uma classificação geral, sempre o que é geral vai ser no início. O que for específico, o que for detalhe, vai ficar depois, certo? Ó, isso aqui é início, deixa eu adicionar até mais uma outra coisa aqui, ó. Início, isso aqui é caracterização. Caracterização da pesquisa, da metodologia, quer dizer. Então, início, ó, classificação da metodologia. Aí, depois, caracterização da metodologia. Aí vai ter um outro detalhe, que vai ser a coleta dos dados. E depois a análise dos mesmos dados, certo? Então, ver aqui como é que está classificando. Ó. Aí, nesse trabalho, caracterizou só. Então, bem aqui, eu tenho a classificação. Vamos ver aqui, classificação, certo? Aqui, eu tenho a caracterização. Caracterização aqui também. Isso. Caracterização. E profissão, aí vai ficar apenas parágrafo, é? De caracterização? Como é? Vai ficar apenas um parágrafo de caracterização. Não precisa ser só um parágrafo, não, porque assim, até para que fique uma coisa internalizada por você, gente. Quando é que eu crio um parágrafo? Quando é que eu junto um parágrafo? Gente, ó, vamos deixar em um parágrafo sempre quando for um assunto, bem claro. Quando mudou de assunto, cria um parágrafo, né? Simples assim. No assunto,
cria outro parágrafo. Nem que por trás a intenção seja a mesma. Ah, Daniel, mas a gente ainda está falando sobre caracterização, a gente ainda está falando sobre conceito e tal. Mas, gente, se muda o assunto, você pode criar um parágrafo, certo? Aí já já eu vou mostrar aqui o teu do conteúdo, tá? E aqui, ó, coleta dos dados, tá? E, professor, na parte de coleta de dados, eu acho que como a gente está mais no artigo de planejamento, eu acho que vai mudar um pouco, não vai não? Porque a gente não fez nenhuma análise, assim, das respostas que os professores colocaram lá. Principalmente o professor... Ó, me esqueci o nome dele, você começa com A. Mas... como a gente mesmo instruiu eles, não era para eles fazerem as atividades, colocarem apenas lá arquivos, qualquer artigo, entende? Aí a gente também tem que ver essa questão de coleta na parte de coleta de dados. Vamos aqui. Tem uma análise dos dados, Vitória, porque nosso trabalho, ele descreve, né? Se ele descreve o processo, tanto dos conteúdos, as mudanças foram sugeridas, as mudanças que foram aceitas, aí, nesse processo, eu tenho uma análise. Sabe por quê? Porque a análise, ela acontece depois das entrevistas. Por exemplo, depois das entrevistas também, deixa eu ver aqui, durante a entrevista e depois das entrevistas, certo? Acontece durante a entrevista porque a gente categoriza, né? Por exemplo, algumas questões são quanto aos aspectos do jogo, outras questões são quanto ao conteúdo, né, dos enunciados, certo? Depois a gente vai falar do peso dos enunciados, do peso das questões. Então, na hora que eu faço categorias, é como se eu já estivesse criando uma estrutura de análise, né? Uma estrutura de análise. Porque, assim, coletar dados é receber, né? Agora, analisar já é classificar, entendeu? Então, na hora que a gente está fazendo as perguntas, apesar dali de ser um instrumento de coleta, né? Cada pergunta para a gente é como se fosse uma caixa, né? De análise. Então, quando cada um dos entrevistados deposita a opinião dele, a sugestão de aprimoramento, para nós ele já está preenchendo a categoria, né? Então, a resposta já é uma análise, porque ela está indo para dentro de uma categoria e o processo, né, o que a gente vai refletir com essa opinião, no caso, né, aí vai servir para uma outra situação, né, que vai ser tanto a descrição, vamos colocar aqui, vai ser, deixa eu ver aqui, categorização, a descrição das sugestões, e como é que eu posso dizer, gente? Eu não sei se a melhor palavra seria essa daqui, Vitória. Ó. Reflexão sobre as mesmas, né? Sobre essas sugestões. Porque vai ter, até o pessoal do outro grupo, gente, porque a gente ainda não fez isso. A gente ainda não parou para dizer, olha, o Fabrício falou isso. Vamos fazer? Aí não, por exemplo, hoje, sem discutir com vocês, eu assumi uma coisa que a André falou. Foi qual, Daniel? O jogo pode ser muito bem a nota final da disciplina. A última nota da disciplina, quer dizer, a última nota da disciplina. Você faz uma prova tradicional, né? Assim eu entendi, você faz uma prova tradicional e o jogo se torna a última nota da disciplina, né? Então, assim eu pensei, certo? Ô, gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Então, tá. Então, pronto, é porque eu não tô com fone de ouvido, mas ele tá ligado ali, aí fica com ruído, né? Ah, sim. Certo, gente? Então, a gente ainda, nem o Classcraft de empreendedorismo, nem o Classcraft de gestão de pessoas,
a gente ainda refletiu, nenhum dos dois trabalhos ainda refletiu as mudanças que tem que fazer, não é verdade? A gente ainda tem que parar, pensar com calma, porque assim, eu entrei numa execução, mas essa execução no projeto piloto, ela está me servindo como uma fase de aprimoramento do jogo, né? Porque o aprimoramento do jogo pode se dar através dos especialistas, né? A gente tem que assumir essas duas possibilidades, como um aprimoramento do jogo com o pessoal que vai jogar, com o público-alvo, né? Como se fosse um teste. Então, por exemplo, esse projeto piloto, para mim, está funcionando como se fosse um teste. Entendeu? Não é ainda, para mim, a execução total do projeto. E aí, de onde é que eu extraí essa informação? Foi numa entrevista no Classcraft de gestão de pessoas, não é, Vitória? Onde um dos professores da educação, que é desenvolvedor de jogo e tudo mais, ele falou: olha, Daniel, vocês podem fazer um teste no grupo selecionado e que vai dar um feedback sobre as etapas, o jogo, tudo isso daí que vocês estão perguntando. E aí eu não fiz essa abordagem com um grupo de controle, né? Não foram poucas pessoas, tá indo com uma turma de 40 e uma outra de 15, né? Uma loucura, né? E um risco também, né? Porque pode dar errado e aí eu queimo o jogo todinho, né? Se der errado, né? Então, assim, até agora, por isso que eu estou gastando muita energia psicológica, gente, me entendo aí, né? Quando eu não estou dando essa assistência para os artigos, você realmente está consumindo, né, um pouquinho da minha energia. E, assim, eu estou fazendo tudo com muito cuidado para que a experiência seja bem sucedida. E aí, ter muito cuidado significa o quê? Eu não mostrei isso aqui para vocês. Contato com os alunos. Deixa eu mostrar bem aqui uma coisa para vocês. O contato que está se dando tanto através dos fóruns de discussão, ó. Esse daqui. Gente, eu não sei porque que ele tá mostrando. Deixa eu ver bem aqui. Acho que é porque eu saí do meu e-mail. Só pode. Tá? E o cuidado que eu tô tendo também, ó, nisso daqui. Pera aí. Nisso daqui, ó. Olha o tanto de diálogo que eu tenho aqui, ó. É diálogo mesmo. Pessoal, eu perguntando, o pessoal respondendo, ó. Vocês acham que isso daqui não leva tempo? Então, a execução, para mim, é o que está gastando muito minha energia, né? Muito mesmo minha energia. Então, assim, é por isso, né, que a gente tem que depois planejar direitinho, voltar, refletir depois dessa primeira experiência para dizer, olha, gente, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, vamos ver a sugestão que esse professor deu, tentar trazer para o jogo para a gente fazer alguma outra mudança, né? Então, por isso até que na próxima semana eu vou deixar, gente, uma aula gravada, uma aula assíncrona, para eu ter um tempinho de olhar mais para o projeto e também outra coisa, né? Na sexta-feira eu não quero trabalhar para a sala de aula. Na sexta-feira vai ser o último dia de envio para dois congressos, né? Então, eu vou ficar muito mais focado lá na última leitura, na última revisão dos textos, do que, né, preocupado ali com, né, se vai dar, né, certo aquela fase ou não. Eu vou ficar pelo menos em um dia, e uns 2 dias, 3 dias, preocupado no jogo para estar cuidando dos artigos, tá? E aí é totalmente focado realmente nos artigos. Então, eu vou produzir muito material de aula filmado, né, durante esse final de semana, para durante a semana eu tá conseguindo me dedicar, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, tem algumas mudanças aqui que tem que passar, né, para o texto. Ó, caracterização, para mim, Vitória, isso daqui é uma caracterização, tá? É uma caracterização. Deixa eu ver. Então, vai para onde isso daqui? Vai para o tópico lá que está cuidando de caracterização.
né? Você aproxima desse ponto, tá? Pronto. Oxe, meu celular tá para descarregar aqui. Eu vou pegar o carregador, tá? Que depois de eu colocar essas primeiras orientações aqui, eu vou tá abrindo a nossa discussão para um grupo maior, né? Para a gente estar conversando sobre os projetos, tá bem? Então, eu vou pegar aqui o carregador, já já eu vou. É rápido. E professor, tem certeza que você está gravando? Tem certeza que você está gravando? Porque geralmente aparece um Tô, negócio. eu tô gravando pelo Daily Recorder, tá? Ah, Eu tô sim. gravando Colocando por um superior outro direito aí. método aqui. Ele não grava. Não grava. Porque ele não tem nem microfone, nem webcam, então ele não grava, tá? Mas ele tá gravando aqui. Tá vendo o canto superior direito aí, Vitória? Tem um reloginho passando lá. O quê? Pode repetir de novo, Marcos, por favor? No canto superior direito da tela, da tua tela. Tá aparecendo um relógiozinho? Aparecendo o quê? Um tempozinho, tá? Um tempo. 36 minutos agora aí, Anne. Na minha tela está aparecendo 26 minutos? No canto superior da tela. Sim, o que está aparecendo? Olha, se eu te falar que minha tela tipo, tá muito ruim para ver, para acompanhar, Ah, porque é reduzido, então acho que é bom. tá. Então, é porque tá aparecendo o símbolozinho do aplicativo gravando. Ah, sim. Eu não tô conseguindo ver. Não tô Ah, conseguindo. E Marcos, você entrou hoje no texto, na parte do referencial? Ah, Marcos. Tem mal. Pronto, gente, retornei aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Pronto, gente, mas vamos continuar aqui. Ainda tá a tela compartilhada? Tá, né? Então, na metodologia, o que tem a princípio para dar é isso, né? Tem uma outra coisa aqui, gente, que tem que estar olhado, que é um texto ainda
um pouco antigo, né? Fala aqui que os procedimentos de coleta, primeiramente pela observação de imagens, documento de missões, dos participantes para as etapas do processo de gestão. Essa etapa aqui, ela diz respeito à execução, certo? Ela diz respeito à execução, Vitória. Então, o professor está falando justamente isso. Entendeu? Exatamente. Então, ela tem que ser excluída, certo? Tem que ser excluída. Tá? O que vem a ser aqui, né? Eu tinha colocado aqui que esse texto aqui inicial ia ser caracterização, mas isso daqui, no caso, é o início aqui deixa eu ver aqui, da coleta de dados, tá? Isso aqui é o início da coleta de dados. Tá? Aí você passa aqui para substituir isso daqui, tá bem? Certo. Tá entendido aí? Tá entendido, né, Vitória? Pronto, uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Para o referencial teórico, eu tinha comentado, tinha colocado, deixa eu ver se ainda está aqui meu comentário. Tá aqui, isso aqui é antigo, isso aqui também. Deixa eu ver aqui. Pensei que eu tinha adicionado aqui o comentário, mas vamos lá. O texto de gamificação está curto também, e ele não tem tantas citações. Foi até o que eu pedi, não sei quem é que tinha ficado exatamente aqui de fazer, se era a Michelle, tá? Eu não recordo, gente. Ficou, foi a Michelle. Foi para algum de vocês? Foi a Michelle. Eu tinha comentado. Pronto, belezinha. O que é que eu tinha comentado, Vitória, para ficar registrado também na gravação, né? Foi que esse texto precisa ganhar densidade, né? Densidade, assim, para trazer mais informações para cá, né? Para trazer mais autores também, é um dos assuntos que mais tem autores falando, né? Dentre esses que a gente está trabalhando, até mais do que Classcraft, né? Classcraft tem mais autores aqui, no caso, do que o assunto maior nosso, né? Que é a gamificação. Então, trazer mais autores, trazer mais informações, né? Fixar, por exemplo, o que tem aqui é uma boa orientação assim para o norteamento. Eu não sei se alguém dividiu, gente, essa função aqui de colaborar dentro desse tópico aqui junto com a Michelle, certo? Mas seria legal vocês trabalharem em duplas. Sim, Marcos, pode falar. É que a gente dividiu alguns dias atrás. Algumas semanas, quer dizer. Agora não lembro o que foi que ficou. Aqui, então, quem é que está cuidando? É a Carol, mas a Michelle. É a Carol e Michelle. Tá? Então, beleza. Ó. A Carol e a Michelle estão cuidando disso daqui. Então, como elas vão ouvir posteriormente o áudio, né, a gravação aqui da nossa reunião, favor aí, Michelle e Carol, trazerem mais autores para cá. Né? Acho que uma boa orientação é vocês fixarem o que é o conteúdo principal de cada um dos parágrafos, certo? Então, se você está tratando aqui método de ensino, estratégia para aprimorar a cognição, objetivo tornar mais sólida a interação indivíduo e aprendizagem e aumentar o envolvimento com a realização de tarefas. Isso daqui é o foco, né? Então, se tiver mais autores comentando sobre isso aqui, adicionando mais comentários a esses processos, né, de interação e aumentar o envolvimento, aí traz mais autores para cá. Observe, no caso, o que eles estão falando para complementar isso, né? Complementar isso. O texto pode crescer um pouco mais e o parágrafo ganhar a menção de outros autores, né? Já que não foi só o Pardo e o Navarro que escreveram sobre essa abordagem. Tá? Tem aqui, no outro parágrafo, os autores anteriores, eu não sei quem foi que escreveu inicialmente aqui, se foi a
principalmente a Michelle, mas vamos lá. Se assimilar aos jogos, esse método possibilita envolvimento. É de novo, envolvimento nas competições, de níveis. Aqui ela está dando uma caracterização, né? Deixa eu ver aqui. Como se fosse uma caracterização da composição do jogo. Então, quando tiver algum trabalho, algum autor falando sobre isso daqui, também trazendo citação para cá. Peraí, gente. E já eu retorno, tá? É um segundinho aqui, só mudar aqui o canal para pronto, gente. Desculpem aí, tá? Então, mais ou menos assim, né? Se é para crescer o texto, que se cresça em densidade, se for também para crescer em texto, que não se repita um conteúdo que já tem, né? Se para ir, né, de encontro a um conteúdo que já tem, aí observar, no caso, que um outro trabalho está complementando, tá? E aí adicionar, tá? Então, por exemplo, parágrafos muito curtos, 3 linhas e tal, é um sinal de que o trabalho tá ainda básico, né? Que o texto não está maduro, que tem que crescer, né? Então, aí vai essa dica, né? Dá uma olhada no que os outros trabalhos podem complementar, né? Aqui, no caso, é falado muito sobre elementos do jogo. Vou até colocar aqui um comentário, elementos do jogo, para que, quando for acessado um outro trabalho que tenha como título gamificação,
seja buscado essa palavra aqui como uma palavra-chave, né, para uma busca, tá? Então, novo, vou colocar aqui, é usar a palavra elementos do jogo, no caso, né, para buscas em outros artigos, né, para complementar o texto. Complementar esse parágrafo. Tá? Então, tá aí mais uma outra orientação. Logo, ser relevante no processo de transmissão e aquisição de conhecimento, pois incorpora componentes do jogo, né? Atividade, né? Aí, de novo, aqui é algo que pode ser reconhecido na fala de outros autores e pode também ser acionado, tá? Aqui, no caso, para complementar isso, né? O desejo, o objetivo de quem está compondo, planejando ou executando o jogo. Além de destacar que a gamificação é de grande valia aos professores e alunos, pois tem se mostrado eficiente no caso, né, nos diversos campos da atividade humana. Utilizando linguagem, estratégia, pensamentos, utilizando linguagem, estratégia, pensamento. Ficou estranho aqui, adicionar algum comentário. Tá, deixa eu só colocar bem aqui, melhor isso aqui. Melhorar o texto. Ficou estranho. Tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui. Ficar sem gradualia. Estimulam o aprendizado. Aqui, no caso, é o foco aqui desse parágrafo. Então, dentro de um outro trabalho, utilizar como palavra-chave ou estimulam, incentivam, alguma coisa nesse sentido, como assim, um enfoque de buscar o que vai reforçar aqui, né? Vocês estão querendo falar que estimula, então vamos se ancorar em outros trabalhos que estão afirmando também isso, né? Nossa afirmação não é uma afirmação autoral, assim, que vai estar baseada em outros trabalhos, né? Usando eles como referência. Beleza. Vamos aqui, Flashcraft. Flashcraft, quem é que está cuidando desse parágrafo, gente? Eu. Marcos aqui? Vitória. Vitória, né? Então, gente, deixa eu só colocar aqui para ficar uma legenda para mim, que depois eu não lembro, né? Marcos e Vitória. Tá, gente, ó, então aqui, Marcos e Vitória, esse parágrafo, para mim, é o que está mais bem estruturado, né, do trabalho. Tá? Esse parágrafo, não, esse tópico aqui. Tá? Que ele fala de conceitos, já está aqui. A escrita dele acho que está até revisada, né, Vitória, se eu não me engano. Sim, professor, está revisada. Tá? Tem citações, todos os parágrafos, citações variando autores, né? Então, quer dizer, foi um trabalho de consulta de vários trabalhos, certo? Vou colocar aqui. Tá? Tem quadro indica que é uma manipulação de conhecimento, né? Quer dizer que você se referiu a um trabalho e está aqui usando ele em favor, né, do seu estudo, né? Você não está simplesmente copiando ou citando, tá? E foi aqui também até um intercâmbio, né, Vitória, do trabalho do Classicast de GP e o de empreendedorismo, né? Sim, professor. Eu pedi que você entrasse em contato com o Iris, né, para tentar trazer algo nesse sentido para cá. Pronto, aí aqui é um conteúdo novo, né?
Aí me situem, por favor. Professor, a gente chegou, no caso, a colocar esse outro quadro aí, que é a falando sobre as atribuições. Eu cheguei também a colocar um parágrafo fazendo referência às recompensas. E também esse outro tentando contextualizar, fazendo uma na verdade, tentando fazer comentários sobre o quadro de recompensas. Tá, entendi. Agora sim, você fala sobre os bons comportamentos, né? Mas esse assunto também ele puxa aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né, Vitória? Do quadro que é necessário a gente colocar para os bons comportamentos dos alunos, né, no jogo e tal. Lá, eu vou até retomar uma coisa aqui, porque quando se trata de Classcraft, as orientações se parecem muito, tá? Então, a questão do pessoal que desenvolveu esse trabalho comigo, tá? Para eu compartilhar também uma outra coisa aqui, ó, Vitória. O trabalho lá de Classcraft, ele tem pontuações assim como o de vocês, e o de vocês está adicionando, no caso, essa questão está sendo dado de um estímulo, né? Adicional. Deixa eu botar ali, fazer um paralelo, né? Olha só, até para ordenar também, certo? Ó, se for para colocar numa ordem, gente, que isso daqui fique no início, né? Se a gente está apresentando um jogo, a gente vai falar primeiro da dinâmica do jogo, a gente vai falar dos personagens, que os personagens entram em missões, que dentro das missões eles ganham pontos e que os pontos podem ser reforçados por comportamentos, pode, né, ter adição por causa de comportamentos, né? Então a sequência é essa. Então vou até anotar aqui, ó, para ficar sempre bem claro aqui quando a gente for fazer isso aqui, tanto trabalho de gestão de empreendedorismo, né, o classificado de empreendedorismo, como para esse aqui de GT. Ó. Primeiro, a gente fala do jogo em si, né? Ou seja, do Classcraft, da plataforma. Classcraft. Depois a gente fala dos personagens. Tá? A gente pode estar falando das fases, como se fosse uma sequência, tá? E depois a gente está falando dos pontos e comportamentos, certo? E comportamentos. Aí, gente, entendeu? Se a gente for tratar disso daqui tudo, só um tópico de revisão teórica, o que é que vai sobrar para o resultado? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho essa reflexão aqui, certo? Só para todo mundo ter ciência, fazendo de novo um comparativo aqui com o Classcraft de empreendedorismo, né? A gente fala sobre o tipo de pontuações, fase de empreendedorismo, né? Assim como o outro lá tá mostrando. E logo em seguida, ó, a gente está falando de fase, certo? A gente pode estar falando de comportamento, certo? Então, eu gostaria, gente, nesse trabalho aqui de gestão de pessoas, que a gente desse a cadência do jogo, da construção do jogo. Então, por exemplo, se aqui, vamos lá, se aqui a gente está falando do jogo, está falando do Classcraft, vamos falar dos personagens, certo? Dos personagens, aí esse quadro aqui sobe para ser o quadro 1, certo? Quadro 1. Quadro 2, esse daqui. E aí eu pergunto para vocês. O quadro 2 de pontos. Espera aí. Vou colocar aqui sistema de ponto, de pontuação. Vamos colocar a pontuação, gente, por causa de uma coisa. Aqui não está sendo colocado só recompensa, né? Por exemplo, quando eu vou pontuar HP, eu só tenho uma possibilidade para HP, é diminuir. Vocês sabem disso, né? Se não estão recordados, eu tive um pouco mais de ciência agora no jogo.
né? Ou, por exemplo, quando eu entro lá no Classcraft, por exemplo, eu vou aqui nos personagens, né? Se eu quiser colocar menos aqui para alguém, deixa eu pegar aqui alguém que interagiu comigo. Peraí, vamos aqui nas fases. Ô, gente, eu não quero mexer aqui porque eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo de eu fazer e não conseguir desfazer. Tá, vamos vir aqui. Comportamentos, descrição. Ó, pronto, bem que tá mostrando o que eu quero falar, ó. Deixa eu ver aqui. Ctrl mais. XP só dá a possibilidade de a gente adicionar pontos. Vocês estão vendo aí, ó? Mais 150, mais 100, 100. O que acontece com HP? É só menos. Só diminui. Então, pois é, então como é que a gente vai recompensar alguém no jogo com menos? Então, esse quadro aqui não poderia ser recompensas do jogo, certo? Então, tem pontuação do jogo, certo? Então, fazendo a correção. Isso aqui viria em segundo. O segundo, não, viria em terceiro, certo? Viria em terceiro. Se vem em terceiro, gente, isso daqui já não pertence a esse tópico. Vocês estão entendendo aí? Ele pertence ao tópico de quê? De resultado. Não é verdade? Então, eu vou jogar lá pro final logo ele, né? Ele pertence ao tópico de resultado. Deixa eu ver aqui qual o número que tá. Ó, discussão e análise de resultado, tópico 4. Então, esse quadro ele não fica mais no referencial teórico, né, professor? Não. Pertence ao tópico de análise e discussão dos resultados. Aí lá, o que é adicionado, Vitória? O que é adicionado lá? É adicionado a pontuação que a gente dá ao jogo, né? Esse quadro aqui, no caso, ele cresce em complexidade, falando das pontuações da fase, que é 3XP, isso que a gente vai estar adotando um momento só para estar falando isso, entendeu? Professor, aí nem me... A gente adicionaria uma coluna, no caso. Sim, Vitor, pode falar. Professor, e aí na parte referencial teórico, a gente nem menciona a questão do sistema de pontuação, né? Que ele tem esses pontos aí e tal. A gente pode falar, mas em parágrafo. A gente não precisa fazer esse apontamento aqui de quadro. Esse parágrafo aqui pode continuar, Daniel? Pode sim, tá? Pode sim. A gente já pode falar que existiam as pontuações, diversos tipos de pontuações, né? XP, HP, a gente pode até mencionar alguma coisa aqui, mas o quadro meio que vai, né, ter uma informação muito mais completa e muito mais pertinente para um momento na discussão de resultados, entendeu? Porque a gente já está colocando cada informação no seu local correto, entendeu? Imagina, deixa eu adicionar mais uma outra coisa bem aqui, ó, 4, com o acréscimo das pontuações planejadas para o jogo. Ah, Daniel, não sei quais são as pontuações de HP lá para o jogo de gestão de pessoas. O pessoal de Classcraft sabe qual é a pontuação de HP para o jogo deles? Eu mesmo não sei. Aí o que é que eu faço? Eu não vou mentir, né? Para parecer inteligente. E aí o que é que eu faço? Eu venho aqui. Vou pescar, ó. Não se comunicar com o professor durante o dia. Entregar trabalho atrasado, ó. Isso aqui tudo, Gente, eu tenho que tirar a pontuação de um bocado de gente aí. Né? Professor. Tá entregando situação atrasada.
Atividade atrasada. Sim, pode falar. O senhor já chegou a editar alguma dessas descrições aí? Ou o senhor nunca vai, ou Do o senhor vai HP deixando os... não, do HP não, ó, mas vamos lá, ó. Eu tenho uns alunos que estão atrasados aqui no jogo. Vamos ver bem aqui. Vamos pelos alunos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem fez uma entrega atrasada aqui. A Marília, que entrou agora no jogo. Vou dar um cartão amarelo para ela. Ó. Aqui. Não se comunicou, entregar um trabalho atrasado. Viram aí? Uhum. Pronto, ela perdeu esses 10 pontinhos aí, certo? Aí, caso, o pessoal do jogo pode ajudar ela. Ó. Vocês estão vendo aí, ó, a reação do time, ó, proteger. Tem um monte de personagem que pode ajudar ela no jogo, entendeu? E aí tem várias interações que podem acontecer, tá? Vocês entenderam aí, né, gente? Então, ó, lá, para vocês entenderem aqui, ó, tem que ser acrescido nesse quadro aqui as pontuações, ou exemplos de como as pontuações podem ser acrescidas e podem ser retiradas, né? No caso de HP, retirado. Aí, no caso, na configuração do jogo, vocês viram lá que só tem essas duas possibilidades, né? Pelo menos na nossa conta free. Aqui, comportamentos, ó, XP e HP. Não tem AP, não tem GP, não tem nenhuma outra, né? Não tem nenhuma outra, mas HP e XP eu posso adicionar aqui informações a mais, beleza? Deixa eu ver aqui. Tem outras coisas aqui, gente, ó. Poderes, sentenças. Gente, ó, nada disso daqui, nenhum dos trabalhos tá abordando, ó, por exemplo, nesses eventos. Olha só, posso pedir para todo mundo se fantasiar durante uma aula, legal. Vamos lá. Pede isso não. Pegando ideia, né? Professor doido, mas eu pegando essas ideias. Vamos lá, gente. Ó, por exemplo, uma coisa que eu vi que aconteceu essa semana. A Vitória elogiou. Eu até ia te perguntar, Vitória, depois eu me esqueci. A Vitória elogiou a Ana Luísa através do Classcraft, né? E aí o que é que aconteceu? O elogio dela tinha que ser aprovado por mim, e quando o elogio dela foi aprovado por mim, a Ana Luísa ganhou esse cudo. E eu não sei o que é esse cudo, né? Eu não sei do que vale, se ganha pontuação e tudo mais. Aí vamos ver aqui. Quando você publica um elogio, o aluno que enviou recebe. Aí 5 GP e 5 XP. Recompensa do destinatário, que publica um elogio, ou quando o aluno publica um elogio, o aluno que o recebe ganha, certo? Então, tanto o que envia ganha, como o que recebe ganha. O negócio que recebe ganha mais, né, no caso. Autopublicação. A aprovação do parabéns o tornará automaticamente visível no seu mural de aulas. Deixa eu colocar aqui. Certo? Quando alguém elogiar e eu aprovar, vai ficar lá no mural. Deixa eu só ver como é que fica nos personagens. O personagem da Ana Luísa. A Ana Luísa recebeu aqui sentença, mostra os poderes. Deixa eu ver bem aqui, gente. Quando a Ana Luísa Ela tem 3.000 AP. ela tá forte, né? Forte. Tem aqui o personagem dela, né? Como é que ela conseguiu isso tudo? Modificar pontos, criar comportamentos personalizados. Ela tá mais, deixa eu ver bem aqui. A Ana Vitória. A Vitória tá com mais AP, tá nível 2. Deixa eu ver aqui, Ana Luísa. Nível 2 também. Ela tá embaralhando tudo. Não sei porquê. Aqui parecendo Maria, Eduardo. Tá meio louquinho aqui, tá? Eu tô mudando aqui. Estranho. Assim tá bugado, né, Léo?
Eu acho que tem que usar para processo normal. Eu acho que a noiva porque é mais branco, né? Ela é mais branca. Né? Então tá aí, gente. Ó, tem muitas coisas que a gente precisa conhecer no jogo e que a gente precisa, também colocar assim, mais amostra, né? Porque, por exemplo, isso aqui a gente não conhece, né? A gente não conhece. Então, isso daqui é interessante a gente adicionar, certo? Fazer acréscimo sobre as pontuações. Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que vale colocar, gente, ó, por exemplo, aqui, até esse lancezinho ali dos kudos, entendeu? Ó, esses kudos aqui, né? Porque são formas de pontuar, não é verdade? São formas de pontuar. Então, ó, bem aqui. E pode ser até uma atualização que o nosso trabalho esteja dando aí para o pessoal que escreve sobre Classcraft, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, seria uma linha abaixo. Eu vou colocar aqui, ó, kudos. Tá. Aí, no caso, vocês tentam adicionar aí algo nesse sentido, tá? Então, pertence ao top 4. Seguindo, A gente já pode descer, né, professor? Ó, seguindo a sequência aqui, tá? Então, fases, gente. As fases vão ter que estar lá no referencial teórico, né? No referencial teórico, não, na análise de resultado, tá? Então, na análise de resultado, vai ter que seguir. Vou até colocar logo aqui. Peraí, copiar aqui. Vou colocar para cá. Onde é que tá, gente? Assim, aqui. Certo, vamos lá. Para os comentários aqui também na análise e discussão. Ó. Aqui, a gente não está mais falando. A gente está falando do jogo, mas do nosso jogo, né? Do Class Crash. Class Crash. De gestão de pessoas, tá? Os personagens aqui a gente não está falando, mas das fases sim, né? Assim como vocês fizeram lá no trabalho de empreendedorismo, né? Tem que ser falado sobre as fases, os títulos das fases, certo? A gente tem que mostrar, ó, o quadrozinho, vai se parecer muito, gente, com essa estrutura, certo? Muito mesmo com essa estrutura, tá? Deixa eu ver o que mais. A gente vai ter que falar dos pontos. Aí aqui é uma coisa que a gente não está colocando nesse momento, né? Mas nesse trabalho aqui de gestão de pessoas, o momento de falar do sistema de pontuação que está colocado lá em cima, né, tem que ficar no tópico de resultados, certo? Por quê? Porque a gente fez mudança nisso daqui, entendeu? A gente está falando que uma fase fraca tem a pontuação de tantos pontos, que a fase moderada tem tantos pontos. Então, como é algo que já está dizendo sobre o Classcraft de gestão de pessoas em si, isso aqui tem que estar nos resultados, ok? Comportamentos, aí também, né? Até porque a gente pode configurar quais são os comportamentos que são mais valorizados e tal, tá? Então, esses quadros aqui, essas ilustrações, vêm para cá. Em torno das ilustrações se dá um texto. Ó, vamos aqui para a comparação que foi feita. Ó. Eu tive que adicionar texto, preparação do jogo. Adicionar texto para mostrar o quê? Para mostrar o jogo, certo? Para mostrar o jogo. Eu tive que preparar texto, tá? Para apresentar título das fases. Eu tive que preparar texto para mostrar o quê? Para mostrar a construção do jogo, os recursos da plataforma, né? Aí aqui, no caso, ó, tem um quadro de sistema de pontuação. No caso do quadro lá para a gestão de pessoas, vai ser diferente do sistema de pontuação,
E a gente vai estar falando tanto das pontuações, né? XP, tá? HP e outros. A gente tem que fazer, gente, a gente tem que modelar, né? Vai ter um momento que a gente vai falar de fácil, moderado, difícil. Vai ser em formato de quadro, né? A gente vai analisar direitinho. Vai ser em formato, não sei, de gráfico. Pode ser, gente, até em formato de gráfico. Vocês lembram que na apresentação tem um gráfico, né? Sobre cada uma das fases. Vocês lembram disso aí no vídeo de apresentação? A gente Sim, pode professor. pegar, Sim. pode pegar aquela tabelinha lá e criar um gráfico para cá. E aí, ao invés de falar que é fácil, moderado, difícil, a gente diz qual fase é fácil, qual fase é moderada e qual fase é difícil. Aí fica uma ilustração nesse sentido muito melhor e muito mais aplicada ao jogo em si, entendeu? E aí se mantém o quadro lá que vai falar sobre as pontuações do jogo, né? Sobre os tipos de pontuação do jogo. Que mais? Que mais? Eu posso comentar aqui. Então, beleza, esse daqui vem para cá, né? Conteúdo tem que ser criado, ajuda, gente, a criação desse conteúdo, e ele se dá em volta de ilustrações, tá? Então, deixa eu colocar até aqui um comentário. É interessante que o conteúdo, que os conteúdos se deem sem caso, sejam criados a partir das ilustrações. Então, vamos pensar muito mais em trazer quadro, print para cá, né? E daí, a gente sabe, a gente vai ter que criar um texto para apresentar, um outro para comentar, né? Todo mundo aí já ouviu as minhas orientações quanto a isso, né? Mas vamos cuidar, nesse momento aí, da gente fazer essas melhorias, né? A criação do tópico de discussão e análise do resultado vai se dar aqui dentro, vai se dar a partir, quer dizer, das ilustrações que a gente vai trazer, tá bem? E aí fica como referência também, Vitória e pessoal, o trabalho de Classef de empreendedorismo, né? Olha, lá no Sim. print que foi criado aqui, se mostrou todas as fases, ótimo, né? Aqui, nesse, se mostrou esse recurso, ótimo também, certo? Então, a gente pode estar adicionando para cá algumas coisas nesse sentido, tá? E professor, e uma coisa também que eu quero pontuar aqui é quanto à questão do objetivo desse trabalho, porque antes a gente queria analisar a aplicação, né, a utilização deles no ensino de gestão de pessoas. Só que agora não seria mais como objetivo descrever na aplicação, você vai descrever a construção desse jogo para se utilizar na sala de aula? Isso, o que muda, Vitor, eu até busquei aqui o verbo, né? Analisar a utilização. Aí, no caso, a gente vai falar, né? Analisar o processo, né, de construção, né? Isso. Então, fica muito mais condiz, né? Condiz, corresponde mais com o que a gente está fazendo, ao invés de colocar analisar a utilização, analisar o processo de construção e aprimoramento do jogo, tá? O planejamento do jogo, né? Beleza? Então, ó, fazer essa alteração aqui. Alterar o objetivo do trabalho. Certo? Quando a gente tiver tanto o jogo do Classcraft de empreendedorismo como o Classcraft de gestão de pessoas já afindado, aí a gente muda o nosso verbo, né? A gente muda o nosso objetivo. Lá já vai ser analisar a aplicação da gamificação, certo? Para uma sala de aula, tá? Gente, e assim, comentando, né, as duas experiências.
O Classcraft de empreendedorismo, ele tem um mês a mais, né? Um mês a mais de trabalho. Eu estou refletindo muito aqui sobre até a possibilidade de retirar, Vitória, alguma fase do Classcraft de gestão de pessoas, porque o tempo para ele ser executado é menor, né? É menor. Então, eu vou dar uma olhada no calendário, eu vou distribuir aqui as fases, né? Para ver se eu não atropelo, assim, o processo, porque uma coisa eu digo, cada turma, ela tem uma energia, né? Ela tem uma personalidade, e a turma que a gente vai aplicar o Classcraft de empreendedor, Classcraft de gestão de pessoa, é uma turma com energia totalmente diferente da turma de vocês do ensino superior, né? Não tem a mesma energia, né? Então, para respeitar a personalidade, a gente não atropelar uma turma inteira de uma vez, eu vou meio que calibrar, ver se eu retiro alguma fase, né? Deixo guardada até porque a disciplina do jeito que ela está montada, gente, ela poderia rodar tranquilo no superior, sabe? O Classcare já achei em pessoas, o nível que ele está, ele roda tranquilo no ensino superior, né? Agora, lá no de técnico de administração, no perfil de turma que a gente vai encontrar, eu posso me enganar, tomara que eu queime minha língua, certo? Mas ele assim, pode gerar uma dor de cabeça se nossa expectativa for tão alta, porque pode ser que a turma não corresponda, entendeu? Não corresponde. E aí, pra gente não frustrar ninguém, nem a gente se frustrar também, é interessante que a gente meio que calibre a experiência, né? Assim, para o efeito de publicação, a gente vai do jeito que a gente está. Quando a gente for para execução, aí é outros 500, a gente faz mudança também, tá? Então, mudança aqui, certo? Deixa eu só colocar uma legenda bem aqui de novo, para não se misturar com outros, né, comentários que eu fiz. Deixa eu ver bem aqui. Oh, gente, deixa eu colocar novo, porque eu ficar adicionando comentário, eu sei que tem outros comentários meus, né? Deixa eu ver bem aqui. Novo. Ô, gente, eu tinha falado que ia fazer uma reunião sobre os novos projetos, né? E acabou que lá se foi o tempo. E parei. Ficar saindo, voltando, saindo, voltando. De novo. Mas assim, eu quero comentar com vocês, ou até parar o áudio na hora que eu for comentar sobre os projetos, né? Para ficar dois áudios diferentes, porque são dois objetivos diferentes. Porque a minha proposta é uma proposta grande, gente. Grande mesmo, é como se fosse uma outra graduação dentro da graduação de vocês. Então, por isso E que. professor, então agora você vai falar sobre os projetos, certo? Sobre o progresso, tá? O que Então, tem aqui para falar? Nada, né? Nada. Eu vou então lembrar. acho que vamos enviar o link tanto para a Ana como para o Luiz, porque eles não têm acesso àquele grupo lá do Classcraft de gestão de pessoas, então eles não receberam esse link. Tá, olha só, pois vamos fazer o seguinte. Eu só tinha aqui como recomendação uma coisa, né? A parte de gestão de pessoas, mas gestão de pessoas nesse trabalho aqui é algo assim que, para mim, tem que crescer não em volume de texto, gente. Tem que crescer apenas em referências, porque o que está sendo utilizado aqui de referência ó, é só esse rapaz, né? E esse. E esse. Que é a mesma pessoa, certo? Que é a mesma pessoa. Então, para mim, interessaria muito mais trazer referências para cá, né? Do que crescer texto, do que fazer mudanças no texto, tá? Então, assim, para quem está cuidando aqui de gestão de pessoas, quem é, gente? Que está cuidando de gestão de pessoas? É a Iris, né? Eu estava de início com a Alice, professor. Aí eu até já mandei mensagem para a Maísa, mas eu queria me ajudar.
Pronto, Maísa e Iris, né? Gente, ó, o que é necessário Professor, para cá é muito mais trazer referência. Dá para fazer outras alterações também, Iris? Dá, por exemplo, aqui no texto, eu vou comentar rapidamente, certo? Aí depois vocês podem tirar a dúvida comigo, tá bom, Iris e Maísa? Assim, aqui é um texto de livro. É um texto de livro. Se eu colocar bem aqui no Google, vai estar a escrita igual do que tem lá no livro, do que é a Venato, ok? O que é necessário para cá vai ser reescrita, tá certo? Tirar desse formato de livro, porque como é que a gente vai pegar? A gente fez aqui 7 parágrafos e todos os parágrafos estão numerados. Isso aqui não é formato de artigo, né? Então, tem que ser reescrito conforme artigo, certo? E daí, o que é que a gente pode fazer nessa reescrita? A gente pode agrupar alguns processos, certo? Ou, por exemplo, existe um processo aqui, vamos fazer o comentário só olhando para cá, certo? Eu tenho a entrada, que é essa agregação de pessoas, eu tenho a saída, ok? E eu tenho as pessoas dentro da organização, tá? Então, dá para eu fazer, no caso aqui, Iris, Maísa, só 3 blocos de texto. 3 blocos de texto. Onde, no primeiro, eu estou falando dos processos de agregação, aí eu vou falar de fazer anúncio, de fazer recrutamento, de fazer seleção, as etapas do processo de seleção, beleza, né? Depois que a pessoa for contratada, aí a gente entra no outro bloco de texto. O bloco de texto, eu estou falando aqui, não significa ser parágrafo. Eu sei que um bloco de texto tenha 3 parágrafos, né? Mas o que eu quero que fique assim bem claro na mente de vocês é que eu estou tratando de 3 momentos: entrada das pessoas dentro da organização, a vida das pessoas dentro da organização e depois a saída, né? Então, para ficar bem claro, porque o texto vai ser reescrito, então pode ser que na reescrita, ó, eu junte esse, eu junte esses parágrafos aqui, ó, em um só, ou em 2 parágrafos, entendeu? Então, é interessante que vocês tenham essa visão clara, mais simplificada do texto, para que a escrita de vocês também seja assim, certo? Vocês dois já passaram por essa disciplina, inclusive passaram junto comigo, né? Por essa disciplina de gestão de pessoas. Então, olá, Luiz, boa noite. Já começa o nosso assunto dos projetos, ok? Boa noite. E aí, gente, ó, como vocês já passaram por essa disciplina de gestão de pessoas, né, Guizinete, Maísa, é interessante que vocês tenham, pelo menos, esse discernimento inicial. Eu sei que na disciplina que vocês cursaram e que eu lecionei, eu não tratei sobre esses processos assim de uma forma total. Eu tratei com vocês até onde? Eu tratei com vocês até aqui, ó. Eu só tratei com vocês isso daqui na disciplina. Vocês terem ideia do que é que eu lecionei, entendeu? Por isso que eu fico pensando, cara, eu tenho que retirar alguma fase para eu deixar o jogo um pouquinho menos pesado, porque do jeito que ele está montado, é um jogo de ensino superior, a gente analisando, né? Porque o Kevenato é um manual que é usado por quem? Por pessoas de ensino superior, né? Da graduação, principalmente, tá? Então, na hora que vocês forem produzir o texto, fique com isso bem claro na mente, que a gente vai estar produzindo aí 3 blocos, tá? E aí, na medida que vocês forem manipulando o texto, escrevendo, reescrevendo, a gente vai conversando, tá bem? Pronto, gente, pois, Tá, assim, professor. eu quero dar por encerrada a reunião do artigo Gestão de Pessoas agora, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, após responder os comentários de vocês e eu encerro a gravação também, tá? Pode falar aí, Marcos.
É que ficou pra mim só uma dúvida na questão do Classcraft, da parte de Classcraft. Certo. Se a parte lá de texto dos autores já tá legal, você precisa adicionar mais alguma coisa. Não, não precisa adicionar, Marcos, não precisa. Só precisa fazer essas alterações que eu coloquei, né? Aqui, no caso, como é um texto novo, por exemplo, dos personagens, né? E é um texto que vai pertencer aqui, então eu tenho que ter um parágrafo antes para apresentar isso daqui, porque ele está solto, né? E eu tenho que ter um parágrafo posterior para comentar isso daqui. Tá claro isso daí? Beleza. E já Sim, está sim. até aqui, né? O texto de apresentação, o texto de comentário, com a anotação até de vocês, né? Uhum. Tá, gente, então beleza. Posso encerrar a gravação da reunião do artigo? Por mim, beleza. Pronto, gente. Tá,